Tem tantas coisas que eu preciso contar pra vocês que tá acontecendo na minha vida, mas vamos por partes. Eu quero pintar o meu cabelo pra começar. E o que eu quero, por que que eu quero pintar o cabelo, como que eu vou pintar meu cabelo, qual a cor, por que que eu quero pintar, como que vai ser isso. Eu tô pensando se eu pinto aqui, né, em casa, ou se eu faço no salão. Porque a cor que eu quero pintar é castanho escuro. Eu quero deixar o meu cabelo com aspecto preto, porém eu não tenho coragem de pintar de preto, enfim. E eu queria conversar também sobre mudanças e sobre como a gente deve lidar com elas. Porque sabe quando a gente tá passando por algum problema, a gente tá passando por uma dificuldade, a gente tá muito ansiosa, só que a gente sabe que lidar com essa dificuldade nesse modo ansiosa só vai prejudicar, só vai atrasar e atrapalhar o nosso processo, né? Passar por isso, do que ajudar, a gente começa a ficar um pouco mais consciente. E aí, o grande porém é que eu ando meio receosa de trazer aqui pra vocês algumas coisas que eu venho pensando sobre a minha vida, sobre o rumo que tá tomando tudo, né, aqui na internet, no meu off e tudo mais, o que eu posso trazer pra cá. Esse vídeo vai ser uma mistureba de coisa, mas eu precisava trazer pra vocês, compartilhar com vocês tudo que vem acontecendo por aqui. E aqui no canal é meio que um diário da minha vida também. Então, por mais que eu compartilhe com vocês sobre o emagrecimento, eu compartilhe com vocês sobre algumas coisas que eu venho aprendendo, e aí eu sempre estou compartilhando tudo aqui, né? Mas tem muita coisa acontecendo. E por enquanto, eu não posso abrir muitas coisas por aqui, até que tudo esteja concreto, né? Tudo esteja assim já em andamento, mas o que eu posso adiantar pra vocês é que eu quero pintar o meu cabelo nessa nova fase e eu quero pintar o meu cabelo de escuro, de castanho, porque essa cor que ele tem é uma cor, eu acho que vocês vão conseguir. Tá vendo que ele é meio mesclado, porque eu tenho luzes aqui ainda. E aqui ele tá mesclando com a tinta com o natural. Mas aqui tá natural. Então a cor do meu cabelo é essa. É essa aqui. Essa é a cor do meu cabelo. Então meu cabelo ele é um castanho. Médio, talvez, castanho claro, não sei. É porque o castanho diz que o castanho escuro é quase preto, né? E o meu cabelo não é preto. A raiz dele é bem clara, como vocês conseguem ver. O que eu quero fazer é pintar o meu cabelo de castanho escuro, porque eu não tenho coragem de pintar de preto. Essa é a verdade. Então, eu quero pintar ele nessa nova fase da minha vida e quero ver se eu consigo trazer pra vocês um pouco do que tem acontecido dentro da minha cabeça nessa fase nova que eu tô e que logo vocês vão saber. Mas, por enquanto, eu ainda não posso abrir aqui. Pra vocês entenderem um pouco do meu sumiço, um pouco do que tá acontecendo, é que aqui na internet, quando a gente começa a compartilhar as nossas fraquezas, os nossos pontos ali que a gente tem dificuldade, tanto no processo de emagrecimento, como eu sempre compartilho com vocês, mas tanto também nas outras questões da vida, carreira, trabalho, tudo. E as pessoas, elas encontram a gente no mesmo ponto que elas também estão vivendo. E aí isso faz com que a gente se conecte. Mas ao mesmo tempo que eu tô me conectando com pessoas que estão na mesma jornada que eu, estão passando pelo mesmo que eu e se conecta com a minha história porque também passa por isso, tem essas dificuldades, as mesmas fraquezas, os mesmos desafios. Ao mesmo tempo, a gente também encontra muitas pessoas que estão aqui só pra julgar, tipo assim, só pra meio que criticar, meio que colocar pra baixo. Então, estar aqui na internet é uma decisão muito corajosa. Dar a cara a tapa aqui é algo muito, assim, delicado, sabe? Em muitos pontos. Porque, por exemplo, eu tenho a minha família, eu tenho meu marido, eu tenho minhas duas filhas, eu tenho minha casa, eu tenho minhas coisas, tenho, enfim. E é uma linha muito tênue, sabe? Compartilhar minha vida, não compartilhar, o que compartilhar, por que compartilhar. E quando você começa a descobrir esse equilíbrio, você encontra, né, de certa forma,
um equilíbrio, porque eu amo compartilhar tudo com vocês que estão aqui pra ver, sabe? Pra torcer, pra ver o meu processo e se inspirar. Eu amo compartilhar com vocês. Mas quando eu compartilho com vocês, eu acabo tendo que compartilhar com essas outras pessoas também. É esse o ponto, sabe? Não é que eu não quero compartilhar minha vida com vocês, mas é que eu não compartilho só com vocês. Então eu preciso ter esse cuidado a mais. Eu descobri, eu achei o meu equilíbrio, o jeito de fazer isso, e de certa forma eu tenho me encontrado a cada dia aqui na internet, porque assim, eu sou um pouco mentora, porque eu tenho as coisas que eu sei de forma mais técnica e eu ensino isso e eu vendo isso, esse conhecimento que eu sei, mas ao mesmo tempo eu não me sinto como uma mentora, então, sabe, aqui no YouTube, por exemplo. Porque aqui eu sinto que é o meu espaço onde eu posso ser eu. Então, aqui é onde eu consigo falar sobre o que eu penso, falar sobre o que eu tô vivendo, falar os desafios da minha vida, o que eu tô passando. E eu me sinto mais segura, sabe, aqui com vocês. Eu sinto que eu tô com as minhas amigas aqui conversando. Então, é meio que uma forma de eu mostrar mais, sabe, do que eu sou, de como eu sou de verdade e não esse lado só que eu quero mostrar, sabe? Assim, tipo assim, ai, eu quero mostrar que eu sei sobre aquele conhecimento ali, que eu passo autoridade. Então, para eu passar autoridade, eu preciso usar ali uma comunicação mais, como que eu posso dizer, mais estratégica. Só que isso enche o saco às vezes, sabe? Tipo, eu não quero ser estratégico o tempo inteiro, eu quero ser eu. Quero conversar com você como se a gente estivesse conversando aqui, numa boa. Esse canal é onde eu tenho, é o meu lugar pra fazer isso, pra ser eu, pra, tipo, falar sobre o que eu penso, sobre a minha vida. E se você não gosta, se você não quer acompanhar, se você não concorda, tudo bem. Isso aqui não é pra concordar. Eu não quero reunir um monte de gente aqui pra ficar concordando comigo, não é sobre isso. Mas aqui eu me sinto mais à vontade de mostrar a visão que eu tenho do mundo, das coisas, da vida, sabe? Eu tô me sentindo cada vez mais à vontade de abrir com vocês sobre o que eu penso, o que eu falo, enfim. E o que eu queria falar nesse vídeo é que muita coisa vai acontecer de agora pra frente. Eu vou compartilhar mais sobre isso aqui no canal e eu vou fazer isso. Eu espero que vocês gostem dessa nova fase, espero que vocês entendam que por mais que às vezes eu não consigo ser tão clara, ser tão objetiva, né, quando eu falo sobre, enfim, vai acontecer uma coisa, não, mas não falo o que que é de fato, é porque realmente eu preciso que as coisas aconteçam, sabe, para que eu consiga vir aqui e falar. Sabe aquela coisa, vocês acreditam naquilo de que as coisas só dão certo quando a gente não conta pra ninguém? Que quando você conta pra alguém, de certa forma, você sente que pode atrapalhar. Isso é muito real, eu acredito muito nisso. Muito, muito, muito nisso. Não que eu acho que aquela pessoa que eu contei tem poder sobre a minha vida, sobre o que vai acontecer na minha vida, até porque não é bem assim que funciona. Mas se você estuda muito sobre a mentalidade, sobre o poder que os seus pensamentos e os seus sentimentos têm, o que os seus sentimentos e pensamentos influenciam na sua vida mesmo, real, você começa a ter mais cuidado, sabe? Você começa a ponderar mais o que que você externa, o que que você coloca pro mundo, as palavras que você fala, o que que você pensa e até o que você sente também. E é muito doido porque isso tá muito ligado com não só emagrecimento, mas com tudo que você tem como resultado na sua vida, seja no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa, você como pessoa, sabe? No seu trabalho. É muito louco como o jeito que a gente enxerga a vida e a forma que a gente lida com as coisas resulta, sabe? Na nossa vida de verdade, assim, material mesmo, enfim. É confuso falar sobre isso porque não é todo mundo que tá aberto a entender sobre a mentalidade, sobre realmente você tornar o invisível visível. As pessoas levam para um lado um pouco místico, mas não é. É que é complicado. Quando eu comecei a falar sobre emagrecimento, por exemplo, eu comecei a notar que tinha muita gente passando por tudo que eu tava passando, no sentido de que essas pessoas estavam querendo emagrecer, porém, elas sabiam o que fazer, mas não queriam fazer. E é muito louco, porque você sabe o que você tem que fazer pra você ter o seu resultado, sabe? Independente do que é.
Por exemplo, você sabe que para você ter uma vida mais saudável, você tem que comer melhor, você tem que comer mais saudável, você tem que limpar mais a sua alimentação, mas você não consegue fazer. Você sabe que para você ter um salário melhor, você vai ter que trabalhar mais e não trabalhar mais braçal, mas trabalhar de forma mais inteligente. Só que para isso você precisa adquirir mais conhecimento e aí você sabe disso, mas muitas vezes você não quer fazer. Não é que você não quer, você até quer, mas você não toma atitude para isso acontecer. Eu percebi nesse meu processo de emagrecimento que eu tava num ponto onde eu tava descontando todas as minhas ansiedades na comida de novo. Quando a gente começa a ser mais consciente, a gente percebe muito rápido quando a gente tá entrando nesse looping de colocar as nossas emoções na comida. Muito doido como isso, assim, me afeta, sabe? Me afeta muito. Eu lido muito mal, assim, com as minhas aflições, no sentido de que eu sei que eu não posso descontar as minhas emoções na comida, porém, quando eu vejo, já fiz. De certa forma, a compulsão, o nome já fala, né? É algo que você não tem muito controle sobre. Mas se você é ciente de que você tem, consegue usar algumas estratégias para você não ter isso mais. Ou você consegue podar a compulsão antes dela te controlar por inteira. Enfim, quando eu tô nessa fase assim de compulsão, quando eu tô mais ansiosa, quando eu tô mais insegura, no sentido de que eu tô sentindo que eu tô perdendo, sabe, o controle, o que que eu faço? Ocupar minha cabeça com alguma atividade, alguma coisa que não envolva comida, sabe? Vai me ocupar a mente. Você não pensar em comida é algo que vai te cansar fisicamente. E você pode usar isso como uma estratégia para qualquer coisa na sua vida. Às vezes você tá muito chateada com alguma situação, com alguma coisa, com alguma pessoa, enfim. O que você pode fazer para que você consiga sair desses pensamentos que tomam conta de você? Faz alguma coisa física, tipo assim, que vai cansar o seu corpo. Geralmente, quando a gente tá cansando o nosso corpo, a gente não pensa muito sobre aquilo que a gente tá fazendo. A gente vai meio que no automático ali. E você meio que foge, sabe? Daquela aflição, daquele pensamento que tá te dominando. Academia. Você pode reparar, quando você tá fazendo academia, você não consegue pensar em muita coisa. Você fica ali presa ali em contar as repetições e você fica ali contando quanto você já fez, quanto tempo você tá descansando, enfim. Você não vai ficar pensando naquele problema. Outra coisa, você tem que fazer alguma coisa ao ar livre também. Sei lá, vai ler um livro, escolhe um parque na sua cidade, uma praça, algum lugar, sabe, legal, que tem um lugar pra você sentar, pra você ver a natureza e leva um livro pra lá e vai ler. Ai, tem tanto tempo que eu não leio, eu nem tenho um livro para ler. Compra um livro baratinho, pega um livro físico, sem ser celular, tá? E começa a ler. Eu vi uma analogia que faz muito sentido e assim, se encaixou perfeitamente no que eu tava vivendo e que eu quero compartilhar com vocês, que é muito sobre o que eu tô falando aqui. Eu tava vendo um vídeo de uma moça, até esqueci o nome dela agora, mas ela tava falando sobre algo muito interessante e que faz muito sentido, que a água viva, para ela sair do lugar, parece que ela tá indo para trás, mas na verdade ela tá voltando um pouco para pegar um impulso para ela conseguir ir 2 vezes mais para frente. Ou seja, para ela chegar lá onde ela quer, ela tem que andar um pouquinho para trás para ela ter um impulso para chegar. E às vezes na nossa vida a gente precisa muito fazer isso. Às vezes você tá fazendo alguma coisa, você tá tomando alguma atitude que tá parecendo que você tá regredindo, que você tá voltando, mas na verdade você só tá pegando um impulso para você ter mais força para chegar mais longe. E isso é muito real. Quando eu tô muito acelerada, eu tô muito ansiosa e que eu quero produzir mais, às vezes parar de produzir, sabe? Parar de produzir, descansar, escolher assistir um filme, escolher sair um pouco, me desligar das redes sociais, vai fazer com que eu dê um passo para trás, para eu conseguir ser mais produtiva quando eu voltar e começar daquele ponto que eu parei, porque eu vou estar com a mente descansada, eu vou estar sobrecarregada, mas eu vou descarregar tudo isso e voltar com aquela energia alta. Por quê? Porque eu descansei. Então, esse passo para trás que você dá para conseguir ter esse impulso para frente é o que vai fazer com que você consiga chegar no seu objetivo, porque não adianta de nada
você querer emagrecer e ficar neurótica com isso, você querer chegar num salário, enfim, e ficar neurótica com isso, você querer sua casa perfeita e ficar neurótica com isso. Você não vai descansar, você não vai ter paz e você não vai conseguir ter o seu resultado, porque não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem o seu processo. Tudo na vida tem o seu processo. Por mais que a gente queira que as coisas sejam resolvidas e que a gente consiga o nosso objetivo, que a gente tem o que a gente quer, né? Pra ontem, não é assim que a banda toca. A gente entender que o processo é assim e que você descansar, na verdade, você não tá perdendo tempo, você tá desconectando para conseguir chegar no seu objetivo final de uma forma mais leve, sabe? De uma forma mais produtiva, mais inteligente, mais estratégica. É melhor. Quando eu tô nessa compulsão, eu me desligo totalmente. Eu paro de pensar em dieta, eu paro de pensar em comida, eu paro de pensar em caloria, eu paro de pensar em qualquer coisa e eu só descanso. Descanso a minha mente, sabe? Tipo, eu tiro tudo. Eu não paro de pensar só em comida, mas eu paro de pensar no todo, no processo de emagrecimento, no todo. Tiro um dia pra eu ficar off, sabe? Sobre isso. E, cara, é tão, assim, bom. É um alívio. É um alívio muito grande. Porque quando a gente tá nessa loucura incessante, sabe? Essa corrida pra ter o corpo perfeito e ser super magra, a gente não consegue chegar nesse objetivo rápido, gente. Essa é a verdade. E quando a gente entende isso, as coisas começam a ser mais leves, porque você encara esse processo de forma mais real. Porque as expectativas que a gente coloca quando a gente está fazendo dieta são expectativas irreais, na maioria das vezes. É muito difícil alguém que está fazendo uma dieta ser realista com as expectativas. Eu falo isso porque eu também sou assim, tá? Então, assim, se cobre menos, sabe? Se cobre menos. Quando a gente começa a ser mais gentil com nós mesmas, nesse processo todo, a gente tem mais respeito. E quando uma pessoa tá no processo de emagrecimento, uma amiga sua, e aí você escuta ela falando que tá sofrendo muito, que tá muito cansada, que tá aí, não tá vendo resultado, o seu conselho não é esse, não é tipo assim, calma, relaxa, você vai conseguir. O importante é você ser constante, mas se respeita, esse não é o conselho que você dá pra uma amiga? Pois é, por que que quando é com você, você fica se cobrando e achando que você, nossa, eu sou um lixo, e não é assim, sabe? A gente precisa olhar pra gente com um olhar mais gentil e entender também as nossas limitações, a situação que a gente tá atual. Porque, por exemplo, gente, eu tô passando por um momento que eu não posso me cobrar tanto em relação à rotina, porque eu não tô na minha rotina normal ultimamente. E não tem muito o que eu fazer agora. Então, o que eu preciso entender é que essa é a minha realidade agora e o que eu posso fazer a partir do que eu estou vivendo. A condição de hoje, o que eu posso fazer para eu conseguir ter bons resultados? Não é querer uma rotina perfeita, querer sabe, uma dieta perfeita e que eu seja perfeita todos os dias. Não, é entender qual é o meu melhor, o que eu posso fazer de melhor na condição que eu tô hoje, na situação que eu tô hoje, sabe? E aí sim eu vou conseguir achar o equilíbrio. Então, esse vídeo é mais como um abraço em forma de vídeo para você que tá no processo de emagrecimento, que tá passando por qualquer outra coisa que não seja só o processo de emagrecimento, mas em algum processo. E às vezes fica se cobrando e achando que você nunca vai conseguir porque você tá numa dificuldade, você tá passando por uma situação. Calma, calma, vai dar certo. Ocupa sua mente com alguma atividade física, coloca o seu corpo para cansar, que aí a sua mente vai descansar. Esse é a dica maior, assim, de todas, que eu acho que foi o que fez com que eu conseguisse sair desse ponto de neurótica para um ponto onde eu achei a minha paz, sabe? Eu achei o meu silêncio, o meu ponto, assim, de conseguir ser leve nesse processo. E eu acho que isso é muito importante, porque se você não acha esse ponto, você logo desiste de vez e aí coloca tudo a perder. E não é isso que você quer, eu tenho certeza. Então, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo nosso aqui. Eu quero trazer mais vídeos sabe, nesse tom, nesse formato, porque é um formato que eu sempre quis trazer pra cá. Mas eu entendo que tem muita gente que não gosta, enfim. Mas assim, eu tô sendo eu aqui.
Então, se você gostar, comenta aqui se você gosta desse tipo de conversa, se de alguma forma fez sentido pra você. Curiosa pra saber se vocês também gostam de conversas assim, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.